Alexandre, seja bem-vindo. Eu que agradeço. É uma grande satisfação que nós daqui da E-Update temos em tê-lo conosco. Vou deixá-lo, já chegou, eu já estou saindo, não é pessoal, e daqui a pouco eu volto novamente para a gente conversar mais um pouquinho. Tá ótimo, tá ótimo. Só um ajuste nessa câmera aqui. Tá bom. Então, pessoal, boa noite. Parabéns para você que está dedicando a sua sexta-feira à noite a aprender um conteúdo que talvez nem seja tão técnico da sua área, né? Questão de finanças e planejamento financeiro, mas certamente cerca a sua vida, né? Eu tenho certeza que você conhece pessoas que são muito bem estruturadas financeiramente e tem outras que não são tão bem estruturadas financeiramente e precisam dessa ajuda. Então, hoje à noite eu vou falar um pouco disso, né? De como o planejamento financeiro pode lhe ajudar a atender os seus objetivos. Compartilhar aqui a apresentação. E vamos à apresentação aqui. Só confirma para mim, Lu, se você está vendo a minha apresentação. Estou. Tá, legal. Tá ótimo, pessoal. Então, agora eu também já vou conseguir acompanhar aqui. Olha só para me apresentar rapidamente, meu nome é Alexandre Macedo, Luciane já falou, eu sou bacharel em Ciência da Computação, sou formado em Ciência da Computação. Depois eu fiz uma certificação internacional como gerente de projetos pelo PMI, que é a maior instituição dessa área. Eu tenho MBA em gestão empresarial, tenho uma formação como planejador financeiro pela GFI de São Paulo e sou coach integral sistêmico pela Febracis, tá certo? E a minha trajetória saiu da área de informática para a área de planejamento financeiro, porque um grande amigo do meu pai ele teve sérios problemas financeiros e, por decorrência disso, o que os familiares dizem e nós acreditamos também, que ele faleceu, tá certo? Por uma sequência desses fatos financeiros que não foram bem cuidados durante a carreira dele, ele teve um AVC e veio a falecer. Tá bom. A partir desse momento, eu tomei uma responsabilidade para mim de começar a ajudar as pessoas de forma mais profissional, porque ajudar as pessoas no lado financeiro sempre foi uma paixão, sabe? Eu sempre gostei disso. Eu tenho esse perfil no Instagram, @planejamento financeiro, e esse é meu celular para você ficar à vontade para mandar um WhatsApp para mim e tirar as suas dúvidas financeiras que, porventura, surgirem, tanto dessa palestra quanto de alguma outra que você já tem. Agora, isso aqui pode virar um monólogo e eu estar falando só com você através dessa câmera, ou a gente pode começar a interagir. Então, vai ficar um espaço aí no chat e eu vou pedir a Luciane que me alerte caso eu não consiga perceber e a gente tira as dúvidas ou ao longo da nossa conversa ou no final, qualquer dúvida que venha aparecer. Mas aproveitando que você está com o celular na mão, e se não tiver, pega ele aí, se você tiver no computador, e vamos fazer um exercício, tá bom? O exercício é o seguinte, primeira interação nossa da noite, você entrar nesse site aí, tá vendo aqui em cima, www.mente.com, e responder essa pergunta, qual a sua abastança? Aí você entra no site, que eu falei, e digita esse código que está aí, que é o 992913, não é isso? 992913, ele está aparecendo aí na sua tela. O que é a abastança? Pessoal, a abastança é o tempo que você manteria o seu padrão de vida atual se você parasse de receber qualquer novo recurso e tivesse que viver com a sua poupança e seus investimentos. Tá certo? Então, vamos lá. Enquanto você entra aí, eu vou dando alguns exemplos. Se você tem 20 mil na poupança e seu padrão de vida é de 5 mil reais por mês, ora, você vai pegar os 20 mil dividido por 5 mil, vão dar 4 meses. Aí você marcaria aí até 6 meses. Tá bom? Vai digitando aí
que essa nossa primeira interação, você vai perceber como estão os seus colegas de hoje de aula. Vou pegar aqui e vou compartilhar. À medida que vocês forem respondendo, vocês estão vendo o que está acontecendo? À medida que as pessoas estão respondendo, as perguntas, as respostas estão aparecendo na tela. Por enquanto, só 5 pessoas responderam, eu estou aguardando. Tá bom? Vamos lá. Para ficar mais claro, imagina que você tenha 2.000 em poupança ou investido e seu custo é de 2.000. Então, é de um mês ou menos. Tá certo? Se você não tem nada, então é exatamente também um mês ou menos. Se você já está devendo, você pode colocar. Olha, nessas ao vivo, né, presencialmente, eu tenho condições de ter mais respostas e um feedback mais próximo. Mas, em geral, as pessoas dizem, cara, muito próximo do que está aqui. Mas, eventualmente, tem um grupo de pessoas que dizem, se eu parar de trabalhar hoje, eu já não sei se amanhã eu vou ter. E é interessante isso, porque é muito da natureza do brasileiro. E a gente está vivendo esse momento aqui, nessa pandemia, onde muitas pessoas ficaram sem ter condição de trabalhar, perderam sua renda, ou foram desligadas e não sabem quando vão começar a ter renda, e começaram a entender a importância de ter uma abastança maior. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a distribuição está nesse momento, 3 pessoas para um mês ou menos, 4 pessoas para 6 meses. Isso quer dizer que mais da metade do nosso período apurado aqui, do nosso espaço amostral, 8 agora, mais da metade não tem 6 meses de reservas. Eu queria dar os parabéns para essa pessoa que não se identificou. Outro ponto importante. Ninguém consegue ver os resultados aqui, tá? Ninguém sabe quem é, aliás. Quem é a pessoa, de onde ela está teclando. Você fica com o anonimato. Tem uma pessoa que tem mais de 10 anos. Isso acontece também. E eu queria parabenizar essa pessoa, que hoje ela já está com um padrão de vida, uma independência financeira garantida por mais de 10 anos. Parabéns, tá bom? Já temos um espaço amostral. Vou fazer o seguinte, você que está digitando aí, continua, porque daqui a pouco eu vou tirar um print dessa tela e vou mandar para a Luciane disponibilizar para a organização para vocês terem o mesmo resultado que eu, tá bom? Vou voltar aqui para a apresentação. Tá ótimo. Muito obrigado pela interação, tá, pessoal? Vamos voltar. A gente viu que, então, a maioria daqui do grupo tem menos de 6 meses. E que em situações como essa, como o coronavírus, que é o que a gente está passando agora, ainda estamos voltando ao normal, né? Nem todos voltaram ao normal ainda, como é importante ter uma reserva maior do que isso. Ok, isso também é planejamento financeiro. E depois desse Covid, o que vai ter? Não sei se vocês acompanharam essas imagens aí, elas circularam em março, vejam, em março há 4 meses, e ainda estamos vivendo o Covid-19. Mas após o Covid-19, nós vamos ter uma recessão. Isso é sabido porque mais de 600 mil empresas no Brasil fecharam as portas durante esse processo. Olha o tamanho do desafio. E as pequenas e médias empresas no Brasil empregam mais de 50%. Na profissão de enfermagem, talvez esse cenário seja um pouco diferente, né? Afinal, foi um problema de saúde que demandou capacidade de novos funcionários nessa área e talvez isso tenha gerado até uma grande oportunidade para você. Parabéns, tá certo? Não desperdice essa oportunidade para continuar a crescer. Que legal. Planejamento financeiro. Olha, planejamento financeiro, ele tem vários pontos. O primeiro é a mentalidade. Você precisa entender se você tem a mentalidade correta, tá bom? Se a sua organização e padrão de vida estão adequados para aquilo que você quer alcançar. Também no planejamento financeiro, você precisa entender quais são os seus projetos. Qual é o seu projeto de profissão? Você já se formou? Você está estudando? Lá na frente, como você se vê como uma enfermeira, né? Como uma profissional dessa área? Como uma empreendedora, como o pessoal da eUpdate? Ou não? E depois que você identifica seus projetos, você vai para a parte de investimentos. E nós vamos tratar disso também. Investimento. Hoje,
nós ainda não temos uma cultura no Brasil de investimento desde cedo, porque nossos pais não aprenderam a investir, não nos ensinaram. Mas a gente está no meio de uma transição e é muito importante que você tenha isso em mente e praticando todos os dias, tá bom? Vamos lá. Olha, a jornada da mentalidade é essa. A gente começa, né, com muitas pessoas no endividamento. Endividamento, eu não estou falando só daquele inadimplente, aquele que não consegue pagar. Esse é um endividado, é um endividado mais sério, porque ele já não consegue honrar com as suas contas. São, no Brasil, 40% de inadimplentes, antes da crise do Covid-19. Imagine depois. De endividados, ou seja, pessoas que têm dívidas a pagar além de 30 dias, são 65% dos brasileiros. E muitas pessoas pensam, mas eu tenho financiamento imobiliário, mas cabe no meu orçamento. Mas você é um endividado. Imagine que por algum motivo você não consiga mais pagar. Você vai virar um inadimplente. Então, ter dívidas é sempre um risco. Pense você, qual é a sua mentalidade, de verdade. Pense aí, qual é? Você, quando quer comprar alguma coisa, você pensa se pode parcelar? É assim que você pensa? Ou não? Você já pensa em pagar à vista? Se você pensa em parcelar, eu vou comprar um carro, eu vou parcelar em 36 meses. Eu vou comprar um imóvel, eu vou parcelar em 30 anos. Eu vou comprar um telefone, um smartphone, eu vou parcelar em 10 vezes, porque eu compro aquele super smartphone que não cabe no meu bolso, mas eu quero ter na marca. Se você está endividado, pense que você precisa mudar essa mentalidade. Ok. Mas tem as pessoas que não têm essa mentalidade. Eles dizem, eu não quero dever para ninguém, mas também não vou poupar um centavo. É o 0 a 0. Ele pode até dever um mês rapidinho, mas ele já se recupera. A frase desse grupo aqui do 0 a 0 é: eu não sei se eu vou morrer amanhã. Para que eu vou poupar? Então, faça essa pergunta. Será que você está no 0 a 0? O 0 a 0 tem um problema. Ele vive numa corda bamba de não poder perder receita. Imagina as pessoas que estavam no 0 a 0, como a gente viu nesse nosso grupo no início do nosso levantamento. Quantas pessoas agora estão preocupadas e correndo risco de precisarem de um apoio externo, né, de parentes e amigos, para se sustentarem? Tem um terceiro grupo, que já é um grupo mais interessante, é um poupador. Ele já sabe que precisa poupar, ele já se organiza num orçamento dentro de um padrão de vida e já poupa todos os meses. Mas qual é o ponto que esse grupo de poupadores precisa melhorar? Qual é? Você já sabe, né? Ele precisa aprender a investir. Provavelmente ele coloca na poupança ou numa LCI, num CDB, que o gerente do grande banco indicou. A gente vai falar mais sobre o gerente do grande banco. E aí depois tem o investidor. Aquele que entende quais são os seus objetivos, quanto precisa poupar, para quanto tempo, escolhe o melhor tipo de investimento. Esse é o nosso trabalho de hoje à noite. Tá bem? Bom, deixa eu beber um gole d'água para seguirmos em frente. Tá ótimo. A gente não falou dos endividados? Pessoal, então, 5 passos para sair das dívidas. Anotem aí. Corram lá e peguem papel e caneta. Tá bom? Primeiro ponto, anotar todas as dívidas. O nome da dívida, cartão de crédito, financiamento imobiliário, consignado, empréstimo no banco, agiota, meu pai, minha mãe, meu irmão, coloquem aí. Depois vocês vão colocar a consequência do que vai acontecer se você não pagar essa dívida. Qual é a consequência se você não pagar seu financiamento imobiliário? Em quanto tempo eles vão tirar o imóvel de você e vão colocar leilão? Qual é o valor dessa... E aí a gente vai entender o que vai acontecer com cada consequência. Né? O valor. Qual é o valor? Quanto você deve no cheque especial? Quanto deve no cartão de crédito? Quanto deve para cada uma das pessoas que você já colocou? E aí você vai identificar o custo efetivo total. O custo efetivo total, pessoal, são juros, mais taxa de administração, mais seguro. Tá certo? Em algumas dívidas não tem, só tem os juros. Mas, por exemplo, o financiamento você deve buscar o custo efetivo total, que isso faz uma diferença também lá na frente. Ok.
Segundo passo, já anotou tudo? Olha, para quem não tem dívidas, deve pensar assim, ué, que besteira anotar tudo e anotar as consequências. Mas para quem é endividado e sabe o que eu estou falando, sabe o quanto é duro você enfrentar as suas dívidas. Não é isso. É por isso que tantas pessoas são endividadas. Depois, segundo passo, ó, avalie a possibilidade de trocar de dívidas. Claro, o cheque especial, a dívida dele, hoje, caiu um pouco, é 140%. Mas é um absurdo quando você compara com o consignado, que é 18% ao ano. Pode até ser menos. Com a queda dos juros, você consegue um consignado menor. Tá bom? Consignado, pessoal, talvez alguém não conheça, consignado é um tipo de empréstimo que já vem descontado no seu salário. E aí a taxa de juros dele é menor porque você já vincula a sua receita àquele empréstimo. Tá bom? Legal. Se você tem uma dívida no cheque especial, para tudo, porque a dívida do cheque especial tem juros de 300% ao ano e você precisa mudar essa dívida até para um empréstimo bancário que tenha, por exemplo, 4% ao mês, que, embora seja um absurdo de 50% ao ano, pelo menos você vai sair de uma dívida de 300% para uma dívida de 50%. Ok. Terceiro ponto, renegociar as dívidas. Pessoal, a gente está num excelente momento para você renegociar as dívidas. Porque muitos dos seus credores sabem que o dinheiro está escasso e que é melhor receber algum dinheiro do que nenhum. Então, pegar o telefone e ligar para os credores. Olha, eu tenho um dinheiro aqui. Apareceu o dinheiro, eu quero quitar a minha dívida. Como faz? E você negocia isso. Depois que fez tudo isso, se você ainda não conseguir pagar, aí você vai ter que escolher, infelizmente. Eu sei que você gostaria de pagar suas dívidas, mas talvez você tenha que, por algum momento, congelar essas dívidas. Deixá-las de lado e organizar seu orçamento. E, nesse momento, você vai ter que escolher aquelas que podem lhe prejudicar mais, pagar aquelas que podem lhe prejudicar mais. Faz sentido você não pagar a conta de luz? Nenhum, né? Você vai ficar sem luz. Faz sentido você deixar de pagar seu imóvel? Também não. Imagina você ficar sem residência. Agora, talvez, eu não estou dizendo que é para fazer isso, mas talvez a conta do cartão de crédito você consiga deixar, mesmo que ele vá virar uma bola de neve, e depois você tenha que se organizar lá para pagar uma parte da dívida. Tá bom? E último passo, declare guerra contra as dívidas. Pessoal, guerra é guerra. O que faz a guerra? Né? As pessoas se unem e juntas formam um exército e enfrentam um inimigo comum. É a mesma coisa que você deve fazer. Então, você se reúne com seu cônjuge, chama as crianças, se você é casado ou casada, e começa a dizer, ó, vamos precisar fazer cortes momentâneos no nosso orçamento para conseguir pagar essas dívidas, mas já as coisas voltam ao normal. E a primeira coisa, se comprometa a cortar alguma coisa que você gosta. O que você gasta mais? Certo? Para que as pessoas entendam ao seu redor que você também faz parte do processo de saída das dívidas. Legal. Ok. A gente saiu, então, da dívida e veio para o pessoal que tem o pensamento do 0 a 0. É o pensamento da nossa classe média. Sabe como ele pensa? Ele ganha 3 mil reais e gasta 3 mil reais. Por quê? Porque 3 mil reais é pouco na cabeça dele. Né? Da nossa figura de classe média. E aí, depois, aumenta para 5 mil reais a renda. E passa a gastar quanto? 5 mil reais. Em seguida, 7 mil reais. E quanto gasta? 7 mil reais. Isso sempre cresce. Ele sempre diz, né, a nossa figura aqui, ela sempre diz que quando ele ganhar mais, ele vai poupar. Mas isso nunca acontece. Então, a pessoa tem a filosofia da classe média. Mas tem a filosofia dos ricos, que é quando você sai do mundo do 0 a 0 e vai para o mundo do investidor. O que ele faz? Olha como é diferente. Ele tem determinados ganhos aqui, ele já coloca os gastos abaixo dos ganhos e sobra alguma coisa que se chama de riqueza. Então, essa pessoa investe essa sobra, essa diferença. E o que acontece na próxima jornada? Os ganhos estão aqui, os gastos continuam os mesmos, mas agora apareceu uma renda passiva. A compra daquele terreno que depois foi
construído uma casa e começou a gerar um aluguel, veio para cá, renda passiva. A compra daquele título público no Tesouro Direto começou a dar dividendos, renda passiva. As ações, os CDBs, LCIs, todos os tipos de investimentos começam a gerar renda passiva. E ele aumenta ainda mais a riqueza. E a renda passiva aumenta mais ainda, e a riqueza continua aumentando, até que chega um ponto em que o valor que vem de renda passiva é maior que os gastos. E a pessoa alcançou a independência financeira, igual aquela pessoa que já tem mais de 10 anos de seus gastos garantidos. Entenderam? É essa a filosofia dos ricos. Agora eu faço uma pergunta aí para você. Onde é que você está? Onde é que você está nessa jornada? Está mais para o endividado, a mentalidade do endividado, ou você já está mais para a mentalidade do investidor? Já está com a filosofia dos ricos? Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa bem rápida. A gente está no meio de uma confusão, né? E no meio de uma confusão, sabe o que acontece? O dinheiro muda de mão. O dinheiro não acaba, tá bom? O dinheiro não é rasgado e não é queimado. Ele muda de mãos. Então, vejam só, enquanto algumas pessoas estão vendendo seus imóveis baratos, tem pessoas que estão comprando imóveis baratos. Esse exemplo aqui que eu estou trazendo foi que em um determinado dia, uma gestora chamada Dynamo, que tem um fundo de investimentos, Cougar, ela captou R$ 1 bilhão em 2 dias. R$ 1 bilhão. E captou esse dinheiro da mão de quem? De quem tinha dinheiro. E sabe o que foi que ela fez? Ela foi para o mercado de ações e comprou R$ 1 bilhão de quem? De quem estava vendendo barato na época da queda. Bom, essa aqui é uma informação do dia 17 de março de 2020, desse ano, no meio do ápice, né, da queda da bolsa. Ok? Aí você pode pensar assim, poxa, mas será que isso não é uma exploração com quem estava perdendo dinheiro? Não, não. Aquela pessoa que estava com as ações na mão precisava vender para ter o dinheiro em mãos. É só o dinheiro mudando de mãos. Tá bem? Ok. Saímos da mentalidade. Você já entendeu o quanto é importante ter a mentalidade correta para fazer um planejamento adequado aos seus objetivos. Agora a gente precisa se organizar. Você pode estar pensando, pô, quais são os instrumentos que eu preciso para ter uma organização financeira e respeitar o padrão de vida que o meu salário consegue sustentar. Primeiro passo, saber onde você gasta. Você sabe onde gasta? Você tem uma planilha onde anota todos os gastos? Tem um aplicativo onde anota? Pode ser uma planilha, pode ser uma caderneta de papel e lápis, funciona muito bem, tá bom? Pode ser esse aplicativo aqui, ó, o Mobius. O Mobius, ele tem uma vantagem sobre o Guia Bolso. O Guia Bolso, ele pede a senha do seu banco digital. Só aquela primeira senha de acesso, não a de transação. Mas muitas pessoas não gostam. Então, eu passei a sugerir, em especial, o Mobius, que é um aplicativo fácil, que dá extrato para você, explicando aonde você está investindo, muito tranquilo. Utilize esse aplicativo. Tá bem? Se você ainda não tem uma organização dos gastos, utilize esse aplicativo. Ok. Segundo passo, crie uma planilha de orçamento. Por que eu sugiro criar uma planilha de orçamento? Porque aqui você vai ter a visibilidade do ano inteiro. Tem contas que só aparecem no início do ano, não é? IPTU, se você tem carro, IPVA, o colégio das crianças, os materiais. Tem gastos que aparecem mais perto do final, que é Natal, as festas de fim de ano. Então, você precisa ter uma planilha para ter uma visibilidade tanto das suas receitas quanto das despesas. Se você não tem uma planilha, vai no meu perfil do Instagram, entra lá no link da minha bio e pede quero a minha planilha financeira top, planilha de orçamento top. E aí eu vou lhe mandar gratuitamente essa planilha, tá bom? Tem gráficos e muito interessante. Detalhe, atenção aos pequenos gastos. Os pequenos gastos, eles estão escondidos. As pessoas não colocam no orçamento, por exemplo, quanto gastam de padaria. Então, as pessoas, só o pão, R$4, uma coisa assim. Mas, no final das contas, tem o queijo,
eventualmente tem uma revista, um jornal, alguma outra coisa que se compra e esse gasto tende a crescer. Os presentes dados aos parentes. As pessoas não contam, mas ao longo do ano é muito comum que elas deem 10, 20 presentes. Quanto custa cada presente em média que você dá? Tem que estar na conta, tem que estar no orçamento. Ok? Um cafezinho, agora o cafezinho diminuiu com essa pandemia, mas antigamente era um outro lugar de grandes gastos não percebidos. Olha, terceira dica é muito forte e muito valiosa. Existe um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Então, imagina que você está num grupo de gastadores, de pessoas muito consumistas. Qual é a tendência? Que você gaste e consuma. É natural. Não é? Você já percebeu a galera da pedalada, do pedal, da bike? Eles andam em grupos. O pessoal da comida light, que tem a própria marmita, eles se unem para ir almoçar juntos. Eles não levam o pessoal da feijoada junto. O pessoal da corrida, a mesma coisa. Agora, reflita aí. Quantos grupos você já participou de educação financeira? A sua família tem um grupo de educação financeira? O seu amigo trabalha tem um grupo de educação financeira? As suas colegas de faculdade ou do trabalho têm? Então, faz o seguinte. Cria esse grupo. Anota aí hoje, para ser uma das suas atividades, criar um grupo para falar sobre dinheiro e profissão. Porque primeiro você precisa ganhar para depois saber como poupar e investir. Tá certo? Cria esse grupo. Porque já que ninguém cria, eu espero que você seja a pessoa que dê esse primeiro passo. Legal. Legal. Chegamos, então, na organização e no padrão de vida. Para onde a gente vai agora? Para os projetos. Você tem projetos? Você tem uma meta clara? Você tem clareza de onde quer chegar? Tudo bem, se você está na graduação, eu acho que a maior expectativa é de concluir o curso. Mas se você já é formada, já se empregou? Se não, tenho certeza que é se empregar. Mas se já é empregado, qual é o seu próximo passo? Você que empreende na área de enfermagem, qual é o seu próximo nível? Pensa nisso. Quais são os seus projetos? E agora a gente vai criar uma estrutura para facilitar você criar esses projetos. Pega aí papel e caneta, enquanto eu tomo um gole d'água. Ó, importantíssimo nos projetos. Eu vou dar 5 passos aqui, tá bom? E você vai anotando aí para fazer o seu dever de casa. Primeiro passo, identifique todos os seus sonhos. Aí não precisa botar muito limite não, tá certo? Você coloca todos os seus sonhos. Veja que aqui eu coloquei dar uma volta ao mundo, ser astronauta, comprar uma Ferrari, um iPhone. Aqui ter uma família linda, tá? São algumas representações, contato com Deus, manter o corpo em forma e ter uma casa que você julgue confortável. Primeiro passo, identifique todos os seus sonhos. E aí não pense muito em limites, tá bom? E vamos para o segundo passo. Aí você vai verificar ecologia. Você vai verificar aquilo que faz sentido. Olha, uma viagem de volta ao mundo precisa de pelo menos 4 meses. Corrida, né? Uma viagem corrida de volta ao mundo. Será que faz sentido? Será que esse é o momento? Na ecologia, é você identificar aquilo que não vai afetar o seu ambiente como um todo. Tá bom. Então vamos deixar essa viagem de volta ao mundo para um pouco mais tarde e pensar numa viagem para Paris. Paris. Tá? Ou então Rio de Janeiro. Ou algum lugar que você queira ir e que faça sentido nesse momento. São só exemplos que eu estou trazendo, tá bom? Outra coisa, será que precisa mesmo de uma Ferrari? Não. Né? Pensando bem, pode ser um ótimo carro, um Fit, ou então um outro carro da sua escolha. Pense nisso. Talvez nem um carro, você não goste de carro, mas pense em coisas que você precisa ajustar. Ao invés de ser astronauta, você vai ser uma enfermeira que vai conquistar o mundo, e aquele seu apartamentão, ele não precisa de ser tão grande, mas ele precisa ser arrumado, do seu gosto. Tá bom? E isso é verificar a ecologia. Adaptar os seus sonhos a uma realidade mais próxima que não vá
causar um investimento muito grande, ou de energia ou de dinheiro. Tá bom? Terceiro passo. Separe seus objetivos em ser, fazer e ter. Por quê? Pessoal, isso é uma pirâmide. Primeiro você é. Se dentro dos seus objetivos você não pensou em nada de ser uma mulher ideal para sua família, você um marido companheiro, você uma ótima mãe, você uma excelente filha. Se você não pensou em ser, fazer e ter vai ficar mais difícil, tá bom? Pense na sua conexão com Deus, né? E aqui uma representação independente de religião, tá bem? Depois você pensa nas coisas que você quer fazer. Ó, fazer exercícios para ter meu corpo em forma, para eu ter uma vida tranquila. Fazer viagens porque eu gosto de curtir. Fazer cursos que me aprimorem na minha área. Se você já é formado a outros cursos, se você está em formação, concluir o seu curso. E depois ter um carro, ter um iPhone, ter um apartamento. Se você inverte essa pirâmide, ela não se sustenta. Eu gosto muito de citar, eu não vou nem mais citar esses casos, não, mas tem casos muito tristes que a gente viveu recentemente de pessoas que queriam ter, mas na verdade elas não eram. E acabaram, né, vocês sabem como. Tá bom? Quarto passo. Agora você vai pegar cada um dos seus projetos e precificar. Precificar e colocar prazo. Olha só, para a minha academia, para eu ter um corpo esbelto, eu preciso de uma academia, R$ 100 por mês. Talvez na sua região seja mais ou seja menos. Aí você ajusta a sua realidade. Mas coloca aí no seu papel que esse projeto custa tanto. Fazer uma formação na área de enfermagem, R$ 800 por mês, também adequa a sua realidade. Se for 2.000, você coloca 2.000. Se for 400, você coloca 400. A viagem para Paris, 10.000, o carro, 80.000, o smartphone, 3.500, e aqui eu estou trazendo exemplos, a casa, 500.000, e o dinheiro para a sua aposentadoria, 900.000. Eu acho que você já entendeu, né? A questão do preço associado ao seu projeto. Aí depois você coloca o prazo. Veja que algumas coisas vão precisar ir para o seu orçamento. Algumas coisas são imediatas, né? Não tem preço e são imediatas. É você procurar ser uma pessoa melhor e, nesse caso aqui, com uma conexão melhor com Deus. São coisas que você precisa ser. Então, não vai ter um custo direto. Agora, aqui, algumas coisas vão para o orçamento. E outras você coloca para o curto prazo, como é a compra do smartphone, médio prazo, você coloca a viagem para Paris, nesse nosso exemplo, e o carro para o longo prazo. E procure dar datas, tá certo? Datar é muito importante. Porque com datas, você vai ter um plano. Com uma data, você vai conseguir montar um plano. Sem data, imagina que eu diga, eu quero um dia viajar para Paris. Ok. Um dia pode chegar esse dia, mas não tem clareza nenhuma. Agora, imagina que você diga assim, daqui a 3 anos, eu quero viajar para Paris. Tá certo. Quanto é a passagem? Dá exemplos. 3.000. Ok. Quanto é a hospedagem? 3.000. Quanto eu preciso para gastar? 4.000. Tá certo? Então, eu vou começar a me organizar para daqui a 3 anos eu ter 10.000. Vou poupar 3.000 por ano. E se eu poupar 3.000 por ano, eu vou precisar poupar 250 por mês. Né? E aí você vai, então, 250 por mês eu vou poupar para realizar aquele meu sonho. Entenderam como funciona? Quando você estabelece uma data, você traz a data daquele momento para agora e consegue ter uma ideia do que precisa fazer no curto prazo. Perfeito. Quinto passo. Monta um quadro de visão. Eu não sei se todo mundo viu, quer dizer, eu acho que poucas pessoas talvez tenham visto o filme The Secret, O Segredo. Ele deve estar disponível no Netflix. Ele mostra o poder da visualização na realização do que você sonha. Por quê? Porque a nossa mente ela trabalha com o consciente, que é o que a gente está usando agora para eu conseguir fazer essa apresentação e vocês processando aí o que estão planejando, você está usando o consciente, você está atenta para isso. Mas o subconsciente é aquilo que está guardado lá no final, e ele rege 95% das nossas ações.
A montagem de um quadro de visão fortalece o subconsciente. Tá certo? Então, monte um quadro de visão. O que é um quadro de visão? É você pegar esses seus projetos e colocar numa parede. Olha aqui esse exemplo que eu peguei da internet. Viajar pelo mundo, ficar famoso, casar, ser mãe, comprar casa, voar de balão. São exemplos. Tá bom? Deixa eu aproveitar e mostrar o meu quadro de visão. E para você ver que ele não precisa ser um espetáculo. Ele precisa só estar com a clareza de onde você quer chegar. Só um momento. Vamos arriscar. Não sei se está dando para ver aí. Será? Bom. Espero que tenha dado para ver. Eu tenho um quadro de visão aqui no meu quarto de trabalho. Todos os dias eu olho para ele. Isso me ajuda a ir buscar, continuar buscando aqueles sonhos ali. E quando eu realizo, eu tiro e boto outro. Faço o mesmo. Legal. Então, a gente já está indo para a última parte agora do nosso planejamento financeiro. A gente já viu que é preciso ter uma mentalidade boa, saída de investidor, do 0 a 0, poupador para investimentos, organizar o padrão de vida para quê? Para que todo mês sobre dinheiro. E para que eu vou querer que todo mês sobre dinheiro? Para os projetos. É importante você ter clareza dos seus objetivos. Certo, agora que eu sei o meu projeto, eu já sei que está sobrando, a gente vai para a última parte, que é para identificar onde você vai investir. E aí, lembra que eu falei do gerente de banco? Será que você reconhece essa pessoa que está na tela? Ele é o Gustavo Cerbasi. Ele é o maior nome de finanças do Brasil, assim, de educação financeira do Brasil, sem dúvida nenhuma. É a maior quantidade de livros vendidos. Ele ficou muito famoso também com um filme, né, Até que a Sorte nos Separe. É uma trilogia, na verdade, de filmes. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos é o livro mais famoso dele. Mas tem vários outros também tão bons. Ele está falando nesse vídeo, depois você pode procurar, é um vídeo no YouTube, a ilusão de ter um gerente no banco. Por quê? Olha só, o gerente do banco ele tem uma responsabilidade. A maior responsabilidade dele é com quem? Com a família dele, do gerente do banco. Claro. A segunda é com o chefe dele, porque ele tem uma meta a bater. Ele precisa vender alguns produtos por mês para continuar batendo sua meta, recebendo seu bônus e até mesmo garantir a sua empregabilidade. O gerente do banco ele sofre um conflito. Né? Ele sofre uma divisão de valores entre atender o cliente e atender o seu chefe, que é quem paga a conta e mantém seu emprego. Bom, então, quando você for falar com o seu gerente do banco, entenda que aquele produto que ele está lhe oferecendo pode ser apenas para bater uma meta e ele esteja longe do seu interesse pessoal. Eu vou mostrar alguns exemplos disso nessa parte, tá? Veja só esse exemplo. Isso aí é uma comparação de 3 fundos. O azul é um fundo de previdência do Itaú Flex Special tal. Você consegue ler aí o nome? A rentabilidade dele nesse período foi 78%. 78,55%. A do Banco do Brasil, que é a vermelha, Brasil Prev, rendeu 98,92%. Essa linha preta, que é uma linha de referência para o padrão, ela acompanha a taxa Selic, rendeu 124%. Esse é o mínimo que você deveria aceitar receber. E veja que uma seguradora independente ela tem uma rentabilidade de 184%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na média, o banco deixou de lhe entregar 50%. Lhe entregou 50% do que essa corretora independente, essa seguradora independente. Talvez não 50%, mas 60%. Por quê? Porque você já está lá no banco, então o banco não tem nenhum interesse em entregar um produto melhor. Tá bom? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, qual é a saída? Olha, a saída agora é você procurar outras alternativas de investimento. Procurar bancos menores. E onde você vai encontrar esses bancos menores? Do lado aqui eu estou mostrando um lado onde tem os grandes bancos e do outro lado eu estou
apresentando as corretoras. Muita gente recentemente está conhecendo essas corretoras, Desinvest, XP e Rico. Elas cresceram muito, né? Cresceram muito e começaram a ganhar espaço também na televisão. Luciano Huck fez propaganda da XP um tempo atrás. Eu acho que ainda continua fazendo. Ok, e você vai acessar pequenos bancos através dessas corretoras. E a primeira pergunta que você vai fazer, eu tenho certeza, é: isso é seguro? Se você estiver investindo na renda fixa, existe o Fundo Garantidor de Créditos. O Fundo Garantidor de Créditos lhe garante até R$250 mil por instituição. Ou seja, se você vai investir em um banco, vou dar um exemplo, tá? Banco Indusval, você pode investir lá até 250 mil, que caso esse banco quebre, o Fundo Garantidor de Crédito vai lhe ressarcir até esse valor. Ah, não, mas eu tenho 500 mil para investir. Então faz o seguinte, coloca 200 mil no banco Indusval, 200 mil em outro banco e 100 em outro banco. Porque aí você dilui seu risco. E ainda assim, cada um desses bancos você tem uma garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Legal. Então começou a ficar mais seguro. Ótimo. Eu queria que você entendesse também que para cada objetivo você vai ter um tipo ideal de investimentos. Olha só, existe um primeiro objetivo que todo mundo deveria ter, que é aquela que a gente falou da abastança. Lembra da abastança? O tempo que você demora mantendo seu padrão de vida a partir do dinheiro que você tem poupado ou investido. Ora, se você perder o emprego hoje, a sua renda hoje, e precisar de dinheiro amanhã, você vai precisar ter um lugar rápido para resgatar esse dinheiro. É a reserva de emergência. Ela tem que estar num tipo de investimento. Agora, se você vai investir para um longuíssimo prazo, lá para a sua aposentadoria, eu não sei qual é a sua idade, mas imagina que você ainda tem 20 anos para se aposentar. Será que ele precisa estar numa liquidez? Não. A gente já vai falar sobre isso. Vai falar agora, na verdade. Existe um tripé nos investimentos. E esse tripé você nunca vai ter os três juntos. Todo investimento tem essas características. Ele tem liquidez. Liquidez é a velocidade que demora você transformar um investimento em dinheiro vivo. Tá bom? Todo mundo quer o quê? Liquidez alta. A poupança tem liquidez altíssima, não é? Você vai lá e saca. Agora, qual é a rentabilidade da poupança? É péssima. Ela rende 70% da Selic, que eu não vou querer entrar em detalhes aqui, senão a gente vai acabar num caminho chato. Mas ela rende muito pouco e eu sei que você sabe disso, você já ouviu falar nisso. A rentabilidade da poupança é muito, muito baixa, mas a liquidez é alta. E o risco da poupança, o terceiro ponto, é baixíssimo. Se tiver no grande banco, o grande banco não vai quebrar, né, muito provavelmente, e você tem certeza do seu investimento estar seguro. Olha só, o que a gente está buscando é alta liquidez, alta rentabilidade e baixíssimo risco. A Bolsa de Valores tem alta liquidez? Tem alta liquidez. Você pode resgatar em qualquer dia da semana. Tem alta rentabilidade? Tem uma possibilidade de altíssima rentabilidade. Mas e o risco? O risco, no curto prazo, ele é altíssimo. A gente acabou de ver isso. Uma bolsa saiu de 120 mil pontos e baixou para 63 mil pontos. O Ibovespa, que é o índice que é utilizado para indicar como está a volatilidade da bolsa. Tá bem? O que eu quero que você entenda é, você vai precisar abrir mão de um desses dois, um desses três. Se você quiser ter rentabilidade alta, ou você vai abrir mão do risco ou da liquidez. Se você quiser ter baixo risco, aí você vai abrir mão ou da rentabilidade ou da liquidez. Você já entendeu, né? Agora, vamos fazer um exercício? Olha só, eu peguei 2 exemplos daquele meu estudo de caso e vou procurar investir. Eu tenho aqui uma viagem para Paris por 10 mil reais para o médio prazo e tenho a compra da minha casa para longo prazo, daqui a 10 anos. Ok. Aqui uma informação apenas, tá? Que os CDBs dos bancos menores dão um retorno maior que dos grandões, dos grandes bancos. Vê só. A gente está buscando, no nosso exemplo, 3 anos para fazer essa viagem. Então, a gente tem que ter uma liquidez planejada. Ou seja, eu tenho que procurar um investimento que me dê uma rentabilidade boa
para daqui a 3 anos eu resgatar o dinheiro e conseguir fazer a viagem. Não é isso? Ok. Eu não encontrei no grande banco que eu tenho acesso uma aplicação de 3 anos, mas eu encontrei uma de 120 dias. E vou comparar a aplicação que tem no grande banco em 120 dias com a aplicação que eu tenho numa corretora em 120 dias. Tá bom? Olha que exemplos. Aqui está do grande banco, essa daqui, e aqui está da corretora. Vejam que os dois casos eu estou aplicando R$1.000. Nos dois cenários eu estou aplicando R$1.000. Ok. Para os dois casos, eles têm vencimento em datas muito próximas. Um vence no dia 30/11 e a outra vence no dia 28/11. Agora, eu quero que você preste atenção na rentabilidade. A rentabilidade do grande banco, talvez não esteja fácil de você ler, é de 1,6934%. 1,7% ao ano. E a rentabilidade na corretora, feita através da corretora em um banco pequeno, é de 3,5% ao ano. O dobro, pessoal. Vocês estão entendendo que uma mesma aplicação, para um mesmo valor disponível, para o mesmo tempo que eu vou deixar investido por 120 dias, o grande banco está me dando uma rentabilidade, e o pequeno banco, através de uma corretora, está me dando o dobro. Qual é a segurança da corretora? De investir por uma corretora? O FGC. Essa é a conta que se paga quando se fica no grande banco. Tá bom? Tá. E para o longo prazo? Olha, aqui eu estou colocando um estudo feito com 3 tipos de investimentos. Tá bom? Para o longo prazo. Buscando o quê? Comprar esse apartamento de R$500.000. Olha só. Se eu mantiver meu dinheiro, tá vendo essa linha verde aqui embaixo? Ele me rendeu, nesse período de 10 anos, vejam que o período é de 10 anos, de 28 de julho de 2010 a 28 de julho de 2020. Esse verde me rendeu 126%. Ou seja, se eu tivesse aplicado aqui 100 mil, eu teria 226 mil. Ótimo. Esse preto aqui é aquele CDI, lembra? É igual à taxa Selic, que hoje está em 2,25. Ele rendeu 146%. Se eu tivesse 100 mil há 10 anos, hoje eu teria 246 mil. Agora, vamos prestar atenção nos dois próximos cenários. Vejam que esses dois que eu falei, eles são muito lineares, né? Eles são muito estáveis. Mas eu estou falando de um projeto para daqui a 10 anos. Eu não preciso dessa segurança toda. E eu peguei esse azul. Veja como ele oscila. Oscila pouco se comparado com o vermelho, mas ele oscila. E ele me rendeu 197%. Ou seja, aqueles 100 mil teriam se transformado em 297 mil. Já é uma grande entrada para o seu imóvel. Os outros são entradas menores. Agora, se você tem um espírito mais arrojado, aí é preciso fazer esse investimento na renda variável. Se você aguenta essas oscilações, vejam que as oscilações são muito maiores. Aqui é a queda desse momento, do Covid-19, que ainda não se recuperou. Mas veja que a rentabilidade, ainda com essa queda não recuperada, foi de 425 mil. Foi de 425%. Ou seja, aqueles 100 mil teriam virado 525 mil. E você poderia comprar seu imóvel à vista. Entendeu? Entendeu a importância de um planejamento financeiro para você conseguir rentabilizar aquele capital que você poupou? Entende o impacto disso na sua vida financeira, para os seus projetos de curto, médio e longo prazo? Essa inteligência, independente de você ser uma pessoa da área de saúde, é preciso que você conheça, porque a sua vida também você paga seus projetos com dinheiro e com planejamento. Né? Então, nós fechamos o ciclo. A mentalidade, a organização, os projetos e os investimentos. O planejamento financeiro pessoal parte de quê? Ter uma mentalidade de investidora,
você precisa ter isso. Organizar as finanças e fazer sobrar todos os meses, você já tem isso? Se não, pense que é importante fazer sobrar. Clareza do quanto precisa para os projetos de curto, médio e longo prazo, aquele exercício que a gente falou. Escolher os sonhos, selecioná-los, ser, fazer e ter, depois quanto custa cada um deles e colocar um quadro de visão. Ótimo. Investir com segurança e mais rentabilidade, exatamente como nós falamos ainda há pouco. E ter seus objetivos realizados. Esse é o fluxo de um planejamento financeiro pessoal. E é através dele que você realiza seus sonhos. Agora, deixa eu dizer uma coisa, de verdade, e do fundo do coração. O planejamento é uma escolha, tá, pessoal? Você não vai só planejar e só vai ganhar coisas, não. Você vai abrir mão de algumas coisas também. Planejar é escolher. Agora, se você quer tudo, você tem um espírito ainda infantil. Porque querer tudo é infantilidade. Você aceita que uma criança peça tudo, não é? É verdade ou não? Mas um adulto ainda achar que precisa ter tudo, não funciona. Tá bem? Eu queria aqui, pessoal, como uma contribuição para esse grupo de pessoas que estão se qualificando, deixar uma sugestão de melhoria. Eu vou oferecer aqui uma análise financeira gratuita, que você pode concorrer. Todas as semanas eu escolho uma pessoa que se cadastrou lá no meu perfil aí no Planejamento Financeiro e se inscreveu no link da bio. Você tem que clicar no link da bio, preencher um formulário que lá está dizendo qual eu quero concorrer a uma análise financeira. Tá bom? Vai ser um prazer poder ter você inscrita e concorrendo a essa análise. @AM Planejamento Financeiro no Instagram. E queria deixar aqui minha gratidão para vocês que ficaram até agora assistindo e também a equipe da eUpdate que está de parabéns pelo evento. Tá bom? Muito obrigado.